O estalo da lenha sendo consumida pelo fogo é o único som que rompe o silêncio fúnebre do pátio da fazenda Santa Cruz. A fumaça densa carrega um cheiro metálico, o odor do ferro incandescente que espera, paciente, para morder a carne de um homem. Muitos ali desviam o olhar, mas o homem que está prestes a ser marcado não pisca, mantendo uma dignidade que o chicote nunca conseguiu dobrar. Ele carrega no peito cicatrizes que não foram feitas por senhores de engenho, mas pelo chumbo grosso e pelas baionetas nos campos de batalha do Paraguai. O que o Ministério da Guerra tentou apagar com burocracia e silêncio, o destino escreveu com sangue e pólvora nas trincheiras de Curupaiti. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, mas o relato de uma fraude que quase mudou o rumo da história militar do Brasil. O coronel Felício de Albuquerque acreditava que o poder de sua assinatura poderia enterrar a verdade sob 7 palmos de terra, mas ele cometeu o erro fatal de subestimar um homem que já tinha visto o próprio inferno e aprendido a caminhar por ele sem se queimar. Antes de revelarmos como o carrasco provou do próprio veneno, peço que você nos acompanhe até o final deste relato para entender a magnitude dessa justiça. Dê uma nota de 0 a 10 para esta investigação nos comentários e se inscreva no canal para que mais verdades esquecidas venham à tona. O crime que deu início a tudo não foi cometido com uma arma, mas com uma pena de pato e uma mentira covarde em 1865. Naquele ano, o Império do Brasil clamava por homens para defender suas fronteiras contra as tropas de Solano Lopes. As convocações chegavam às províncias como sentenças de morte, e nenhuma família, por mais influente que fosse, estava totalmente imune. Quando o envelope com o selo do Ministério da Guerra chegou às mãos do coronel Felício, o mundo do patriarca desabou em um instante. Seu único herdeiro, Julião, havia sido convocado para o fronte, uma notícia que soou como um sino fúnebre nos corredores da Casa Grande. Julião era a antítese do que se esperava de um oficial, um jovem cujas mãos nunca tinham sentido nada mais pesado do que uma taça de cristal. O pavor nos olhos do rapaz era tão evidente que o coronel sabia. Seu filho não duraria uma semana nas lamaçais do Chaco. Foi então que a mente perversa de Felício arquitetou um plano que mancharia a honra do exército e selaria o destino de seu escravizado de confiança. Bento, um homem de força física descomunal e uma inteligência silenciosa, foi chamado aos aposentos do senhor para um acordo que parecia uma bênção. Você irá no lugar dele, vestirá a farda dele e responderá pelo nome dele, sentenciou o coronel, enquanto seus olhos brilhavam com a malícia da sobrevivência. A proposta era simples. Bento lutaria a guerra de Julião e, em troca, receberia a liberdade por meio de uma carta de alforria já assinada. O documento foi depositado em um cartório local, com instruções claras para ser entregue assim que o herói retornasse da batalha. Bento aceitou, não por lealdade ao senhor, mas porque o cheiro da liberdade era mais forte do que o medo da morte em campo aberto. Naquele dia, Bento deixou de existir para o sistema legal e militar, tornando-se uma sombra que carregava a identidade de um covarde. O homem que marchou em direção ao porto não era o filho do coronel, mas um guerreiro que levava consigo o segredo mais perigoso da província. Ao pisar no convés do navio, Bento sabia que estava entrando em um território onde as leis dos homens brancos perdiam o sentido diante do caos. Mas ele não imaginava que a farsa arquitetada pelo seu senhor seria o menor dos seus problemas diante do que o esperava no Paraguai. A Guerra do Paraguai não era feita apenas de batalhas gloriosas, mas de fome, doenças e uma umidade que apodrecia a pele e a alma. Bento, agora respondendo pelo nome de Julião de Albuquerque, logo percebeu que a farda que vestia era um alvo constante para os atiradores inimigos. Enquanto os outros soldados se perdiam no labirinto de pântanos e matas fechadas, Bento começou a demonstrar um dom que ninguém poderia prever. Ele possuía uma memória cartográfica absoluta, capaz de traduzir o voo dos pássaros e o som das águas em mapas precisos de movimentação inimiga. Seus desenhos começaram a circular entre os oficiais de baixo escalão, que ficavam atônitos com a precisão daquelas linhas feitas com carvão. O suposto Julião não era o oficial mimado que todos esperavam,
mas um guia silencioso que parecia ler o terreno como se fosse sua própria palma da mão. Em 1866, durante um avanço crítico, foi Bento quem detectou uma emboscada paraguaia apenas pelo silêncio súbito dos insetos na mata. Ele salvou um batalhão inteiro de ser massacrado, ganhando o respeito de homens que, em tempos de paz, sequer o cumprimentariam. A fama do soldado Albuquerque crescia a cada escaramuça, mas Bento sabia que cada vitória era uma camada a mais na mentira que o protegia. Ele vivia em um estado de vigília constante, temendo que algum conhecido da província o reconhecesse e revelasse a fraude administrativa. Mas o destino tem uma maneira irônica de premiar a coragem, mesmo quando ela está escondida sob um nome roubado. O ano de 1868 chegaria com a Dezembrada, uma série de batalhas sangrentas que testariam o limite da sanidade de todos os envolvidos. No auge do conflito, Bento viu um general de divisão ser derrubado de seu cavalo por um estilhaço de granada, ficando vulnerável ao avanço inimigo. Sem hesitar e ignorando as ordens de recuar, ele correu em direção ao oficial sob uma chuva de balas que parecia rasgar o próprio ar. O esforço físico foi sobre-humano, mas Bento conseguiu arrastar o oficial para trás das linhas de defesa brasileiras, salvando a vida de um dos homens mais importantes do exército. O general, ainda atordoado, fixou os olhos nos de Bento, gravando aquele olhar de determinação em sua memória para sempre. Dias depois, o reconhecimento veio na forma de uma condecoração oficial por bravura extrema no campo de batalha. O problema era que o nome gravado no metal dourado não era o de Bento, mas o de Julião de Albuquerque, o herdeiro que estava em casa bebendo vinho. Bento aceitou a medalha em silêncio, mas fez questão de guardar a recomendação oficial assinada pelo próprio general. Aquele pedaço de papel era mais do que um prêmio. Era a prova física de seus feitos, a única coisa que poderia comprovar sua identidade real no futuro. Em 1870, a guerra finalmente chegou ao fim, e o exército brasileiro começou o longo e doloroso processo de retorno para casa. Bento trazia na bagagem o peso de 5 anos de horrores, mas no peito batia a esperança de que a promessa de liberdade seria finalmente cumprida. Na fazenda, o coronel Felício não celebrava a vitória do país, mas tremia diante da complicação que o retorno de Bento representava. O segredo que ele tentou enterrar estava voltando vivo, condecorado e com um poder de destruição que ele jamais imaginou. Temendo que a fraude da substituição fosse descoberta e destruísse sua carreira política, Felício decidiu que Bento precisava ser apagado de vez. A carta de alforria que deveria garantir o futuro do soldado simplesmente desapareceu dos registros oficiais, como se nunca tivesse existido. Bento chegou ao portão da fazenda esperando ser recebido como um homem livre, mas o que encontrou foi um comitê de recepção muito diferente. O coronel não estava lá para agradecer pelo sacrifício, mas para garantir que o herói de Curupaiti nunca mais pudesse falar a verdade. O soldado, que sobreviveu aos canhões de Solano Lopes, percebeu tarde demais que o inimigo mais perigoso sempre esteve dentro de sua própria casa. As correntes que ele pensou ter deixado no passado foram trazidas de volta, e o plano do coronel era de uma crueldade sem precedentes. "Ele é um desertor que roubou a farda do meu filho morto", gritou o coronel para quem quisesse ouvir, selando o destino de Bento com uma mentira final. E para garantir que Bento nunca mais fosse confundido com um oficial, Felício ordenou que ele recebesse a marca da infâmia diretamente na pele. O pátio da fazenda tornou-se o palco de uma injustiça que o tempo tentou esconder, mas que a inteligência tática de Bento transformaria em tragédia. O ferro estava a centímetros do rosto de Bento quando ele percebeu que a guerra, para ele, ainda não tinha acabado. A marca que o coronel queria deixar no herói estava prestes a encontrar um destino muito mais irônico e doloroso. Mas o que aconteceu no segundo seguinte deixaria uma cicatriz eterna não apenas na carne, mas na reputação daquela família. Bento sabia que o carrasco era bruto, mas lento, e ele tinha aprendido a usar a força do inimigo contra ele mesmo nas valas do Paraguai.
O grito que estava prestes a ecoar pela fazenda não seria o som de uma derrota, mas o início de uma reviravolta que ninguém ali seria capaz de esquecer. O retorno de Bento à Fazenda Santa Cruz não teve o toque de clarins nem o desfile de heróis que ele presenciara no Rio de Janeiro. O que ele encontrou foi o silêncio pesado de uma propriedade que funcionava sob a batuta do medo e da omissão deliberada. Suas mãos, calejadas pelo manejo de fuzis e pela construção de trincheiras, agora sentiam o frio familiar e odiado do ferro nos pulsos. O coronel Felício de Albuquerque não era apenas um senhor de terras, era um mestre na arte de manipular a realidade burocrática da província. Ele sabia que, para o Estado, o que não está no papel não existe, e o que está rasurado torna-se uma dúvida conveniente. Ao destruir a cópia da carta de alforria que guardava na fazenda, ele deu o primeiro passo para transformar o herói de Curupaiti em um fantasma. Você é um desertor, Bento. Um ladrão que se aproveitou da confusão da guerra para roubar a identidade de um homem honrado, rosnou o coronel. Essas palavras não eram apenas insultos, eram a base de um processo jurídico forjado que estava sendo montado contra o ex-soldado. O coronel já havia enviado emissários ao cartório da vila, e o que Bento descobriu momentos depois faria seu sangue congelar. O documento de alforria, selado e depositado 5 anos antes, havia simplesmente desaparecido dos arquivos públicos durante uma suposta limpeza. O tabelião, um homem de dívidas extensas e moral curta, recebeu uma quantia generosa para garantir que Bento nunca pudesse provar sua liberdade. Sem esse papel, Bento não era um veterano de guerra. Era apenas uma propriedade fugitiva que ousava vestir as cores do império. Enquanto Bento apodrecia na escuridão do celeiro, Julião assumia o papel que o pai desenhara para ele com precisão cirúrgica. O jovem, que passara os anos da guerra escondido em bordéis e casas de campo distantes, agora era apresentado à sociedade como o oficial condecorado. A medalha que Bento conquistara com suor e sangue brilhava agora no peito de um homem que tremia ao ouvir o estouro de um simples foguete. Bento ouvia, através das frestas da madeira, os preparativos para a festa que celebraria o retorno triunfal do herdeiro dos Albuquerque. Ele sentia cada risada da Casa Grande como uma facada em sua dignidade, mas sua mente não estava focada na dor, e sim na tática. Anos mapeando os pântanos do Paraguai o ensinaram que todo terreno, por mais hostil que pareça, possui uma falha estrutural. O perigo, porém, estava se aproximando mais rápido do que Bento previa, na figura de um homem conhecido apenas como o Marcador. O coronel Felício não queria apenas prender Bento. Ele precisava desfigurá-lo para que nenhuma autoridade militar pudesse reconhecê-lo. A ordem era clara, uma marca de ferro em brasa na face, um sinal eterno de que aquele homem pertencia à terra e não ao exército. Em um momento de fraqueza, ou talvez de uma culpa insuportável, Julião visitou o homem que viveu sua vida nas trincheiras. O herdeiro olhou para as cicatrizes de Bento e, por um instante, a verdade brilhou de forma insuportável entre os dois homens. Bento não implorou por misericórdia, apenas fixou o olhar no jovem covarde, uma pressão psicológica que Julião não estava preparado para suportar. Você sabe que eu estava lá, Julião. Você sabe que cada bala que não te atingiu passou pelo meu corpo, sussurrou Bento com uma voz de trovão. Julião fugiu para a segurança da Casa Grande, mas Bento percebeu que o medo do rapaz seria a primeira rachadura na fortaleza do coronel. O problema era que o tempo de Bento estava se esgotando, e o som do ferro sendo batido na bigorna anunciava que o carrasco estava pronto. O coronel Felício queria transformar a desfiguração de Bento em um exemplo pedagógico para todos os outros da fazenda. Ele queria provar que, não importa o quão longe um homem fuja ou o quanto ele lute, a vontade do Senhor é a lei final. A atmosfera no pátio era de um terror opressor, onde até os pássaros pareciam ter parado de cantar para não testemunhar a atrocidade. Apesar das correntes pesadas, Bento caminhava com a coluna ereta, mantendo o passo cadenciado que aprendera nas marchas militares. Ele observava cada detalhe do pátio: a posição das brasas, a distância entre os guardas e a instabilidade do carrasco,
que exalava o cheiro de cachaça. Sua mente cartográfica estava traçando um mapa de fuga e contra-ataque em um terreno de apenas alguns metros quadrados. O carrasco aproximou-se com um sorriso cruel, alimentado pela impunidade que décadas de serviço ao coronel lhe proporcionaram. Ele gostava do poder de marcar vidas, de ser o instrumento que transformava seres humanos em mercadoria definitiva com um simples toque térmico. Bento sentiu o calor do ferro irradiando contra sua pele antes mesmo do contato físico, um prelúdio do inferno que o aguardava. "Marque o fundo para que o mundo saiba quem ele é", gritou o coronel, sua voz ecoando por todo o vale como um decreto divino. Bento fechou os olhos por um segundo, buscando no fundo de sua memória o rosto do general que ele salvara sob o fogo paraguaio. Ele precisava de um momento, um único segundo de distração ou de erro por parte de seus captores para virar o jogo. O que ninguém ali sabia era que Bento ainda carregava, costurado no forro de sua túnica velha e suja, o documento original de recomendação. Aquele pedaço de papel era sua única arma, mas de nada serviria se ele perdesse a consciência ou a vida naquela tarde. A tensão era tamanha que o ar parecia ter se transformado em chumbo, sufocando a todos que assistiam à cena. Bento tensionou cada músculo de suas pernas, calculando o peso das correntes e o ângulo exato para o movimento que planejava. Ele não era mais o escravizado submisso de 6 anos atrás. Ele era um veterano de guerra, que sabia que a sobrevivência depende de 1/1000 de segundo. O ferro desceu, cortando o ar com um chiado sinistro que fez os presentes prenderem a respiração. No exato momento do impacto, Bento não recuou. Ele avançou, usando o peso do próprio corpo para desequilibrar o carrasco embriagado. O grito que rasgou o silêncio da fazenda não foi o de um homem sendo marcado, mas o de um predador que caiu em sua própria armadilha. O ferro em brasa mudou de trajetória no ar, e o que aconteceu a seguir mudaria o destino de todos naquela fazenda para sempre. O coronel Felício levantou-se de sua cadeira, a taça de vinho caindo e quebrando-se em 1000 pedaços no chão de pedra da varanda. Bento, ainda acorrentado, mas de pé, olhava para o agressor caído com uma frieza que congelou o coração dos capangas ao redor. A marca da infâmia tinha encontrado um novo dono, mas a verdadeira batalha pela liberdade estava apenas começando. O coronel gritou para que seus homens matassem Bento ali mesmo, mas o som que vinha da estrada fez todos pararem. Uma comitiva militar, com uniformes oficiais do Império, estava dobrando a esquina da fazenda, liderada por um homem que Bento conhecia bem demais. O segredo que Felício tentou queimar estava prestes a ser confrontado pela maior autoridade que já pisara naquelas terras. Seria aquele o momento da salvação de Bento, ou apenas o início de uma nova e mais sofisticada forma de traição? O general que ele salvara no Paraguai estava a poucos metros de distância, mas o coronel ainda tinha uma última carta na manga para jogar. A injustiça estava prestes a ser testada sob a luz do sol, e o preço da verdade seria mais alto do que qualquer um ali poderia pagar. O silêncio que se seguiu à chegada da cavalaria foi mais ensurdecedor do que o grito de agonia do carrasco caído no pátio. O general Manuel de Oliveira, um veterano cujas medalhas no peito contavam a história de décadas de serviço, fixou os olhos na cena grotesca. Ele viu o ferro de marcar ainda fumegante no chão, o carrasco urrando de dor e um homem negro, acorrentado, que mantinha uma postura de oficial. "General, que honra inesperada! Peço perdão por essa cena lamentável. Estamos apenas lidando com um escravo fugitivo e violento", disse o coronel, a voz falhando. Felício tentava esconder o tremor nas mãos, mas o general não desviou o olhar de Bento, cujos olhos brilhavam com uma lucidez perigosa. O oficial militar sentiu um arrepio na espinha. Ele reconhecia aquela expressão, aquele olhar que vira através da fumaça dos canhões em Curupaiti. A cada passo das botas lustradas do general sobre a terra batida, o destino da família Albuquerque era selado sem que eles percebessem. O coronel continuava a disparar mentiras, alegando que Bento era um impostor que roubara a farda de seu filho, o herói Julião. Mas o general Oliveira não era um homem de palavras fáceis.
Ele era um homem de fatos, forjado no aço das baionetas e na lama das trincheiras. "Soldado, apresente-se", ordenou o general, com uma autoridade que fez os capangas da fazenda recuarem instintivamente. Bento, mesmo com os pulsos em carne viva pelas correntes, bateu os calcanhares e emitiu uma voz que não vinha de um escravizado, mas de um combatente. "Cabo Bento, servindo sob a identidade de Julião de Albuquerque, por ordem de meu senhor general", respondeu ele com uma clareza cortante. A confissão de Bento caiu como uma granada no centro do pátio, transformando a atmosfera de uma punição privada em um tribunal militar. O coronel gritou que aquilo era uma insolência, uma fantasia de um homem louco, que deveria ser chicoteado até a morte imediatamente. No entanto, o general levantou a mão, silenciando o patriarca com um gesto seco que indicava que o tempo das ordens de Felício havia acabado. "Se me permite, general, a prova do que digo não está em minhas palavras, mas no que carrego no peito desde a batalha de Itororó", disse Bento. Um dos soldados da comitiva aproximou-se e, sob as ordens do oficial, retirou do forro da túnica um pedaço de papel amarelado e dobrado. O documento estava manchado de suor e terra, mas o selo oficial do comando de divisão ainda era perfeitamente visível sob a luz do sol. Era a recomendação oficial de bravura, assinada pelo próprio punho do general Oliveira, descrevendo o resgate heróico sob fogo cruzado. O general leu em voz alta a descrição do soldado que o carregara nas costas por quilômetros, salvando sua vida e a honra da divisão. Ao terminar a leitura, o oficial olhou para a medalha no peito de Julião, que agora aparecia na varanda, e depois para as cicatrizes de Bento. "Este metal não pertence a você, rapaz. Você não tem o cheiro da pólvora, tem o cheiro da covardia e do perfume francês", sentenciou o general. A fraude documental que o coronel Felício pensou ter enterrado estava agora exposta diante de uma dezena de testemunhas fardadas. O crime de Estado de enviar um substituto escravizado era uma ofensa gravíssima contra o Império e contra a dignidade do exército brasileiro. O coronel tentou uma última cartada, oferecendo suborno e alegando sua influência política na província para abafar o caso. Mas ele subestimou a dívida de sangue que unia os homens que sobreviveram ao Paraguai. Uma lealdade que não podia ser comprada com ouro. O general Oliveira ordenou a prisão imediata do coronel e de seu filho, sob a acusação de fraude, falsidade ideológica e crime de lesa pátria. Enquanto as correntes caíam, Bento sentiu o peso de anos de servidão e mentira sendo finalmente removido de seus ombros cansados. Ele não era mais uma propriedade, nem uma sombra carregando o nome de outro. Ele era Bento, o herói que o Império tentou ignorar. O general entregou a medalha de volta a Bento, não como um presente, mas como um reconhecimento tardio de uma verdade inegável. A justiça poética se manifestava na ferida do agressor. O ferro em brasa deixara no carrasco a marca que ele pretendia imprimir em Bento. Pelo resto de sua vida miserável, o carrasco carregaria no rosto o registro visual de sua própria derrota e da queda de seus senhores. A marca da infâmia não estava mais na pele do oprimido, mas na carne daquele que servia à tirania com prazer sádico. O escândalo que se seguiu abalou as estruturas da província, levando à ruína financeira e social da família Albuquerque. O coronel Felício morreu no ostracismo, vendo seu nome ser apagado dos registros de honra e substituído por notas de rodapé sobre sua traição. Julião, incapaz de enfrentar a vergonha, desapareceu nas sombras da história, tornando-se apenas uma lembrança de uma covardia documentada. Bento conquistou não apenas a sua liberdade, mas o reconhecimento oficial de seus serviços prestados à nação sob o seu verdadeiro nome. Ele tornou-se um símbolo para outros que, como ele, lutaram uma guerra que não era sua, em troca de promessas que o Estado tentava esquecer. Sua história, embora omitida dos livros escolares por décadas, permaneceu viva nos relatos orais dos veteranos que sabiam quem era o verdadeiro herói. A marca que o coronel tentou impor foi o estopim de sua própria destruição, provando que a inteligência e a coragem não conhecem cor ou condição social. O caso de Bento nos lembra que, mesmo sob as camadas mais densas de poeira e burocracia,
A verdade tem uma força própria que acaba por emergir. A justiça pode tardar nas mãos dos homens, mas ela é implacável quando o destino decide cobrar as dívidas de sangue. Hoje, os arquivos do Ministério da Guerra guardam o relato de Bento como um lembrete das sombras que o Império tentou esconder. A história dele não é apenas sobre uma fuga, mas sobre a reconquista de uma identidade que lhe foi roubada por quem se achava acima da lei. Onde houve correntes, hoje há a memória de um homem que transformou o seu martírio na sua maior vitória militar. Dê a sua nota de 0 a 10 para este desfecho nos comentários e compartilhe, se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho. Se inscreva no canal para não perder as próximas investigações sobre os segredos que o tempo tentou enterrar. A história de Bento terminou com a liberdade, mas quantas outras vozes ainda aguardam nas sombras para serem finalmente ouvidas? A justiça foi feita, mas as cicatrizes da história permanecem como um aviso para aqueles que ousam brincar com a vida de outros. O silêncio agora é de paz, e o nome de Bento está gravado não no ferro quente, mas na eternidade da honra. Até a próxima verdade revelada.